E aí galera, tudo bem com vocês? Bora para mais um vídeo do canal Debatendo com Fute. Então eu convido a vocês, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo do canal, beleza? Então solta a vinheta, meu diretor, e bora pro vídeo! Gabriel aí do canal Cap 12, seja bem-vindo, boa noite, mais uma vez, obrigado aí pela sua presença, viu, cara? Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui mais uma vez para conversar e falar um pouco de Atlético e também de Corinthians e do que vocês quiserem. Traga aí o assunto aí do Atlético Paranaense aí, fortaleça aí. Ó, galera, se inscreve aí no canal do Gabriel, né? No canal Cap 12 aí, se inscreve lá, fortalece. Não, faltam 17 para chegar em 900. Falta 17 aí, galera, vamos se inscrever aí, pô, se inscreve aí, fortalece aí o canal aí do Gabriel aí, um menino muito bacana, tá com o colar dele aí, sobre o racismo também, novamente, agora dessa vez é de brasileiro para brasileiro, né? Então isso não é só um fator argentino, paraguai, uruguai, é brasileiro também, né, cara? Os brasileiros também deixam muito a desejar em relação a isso aí também, né? Então, como se diz, né? Antes da gente criticar as casas dos outros, a gente tem que primeiro verificar nossas casas, né? A nossa casa pra... Traga aí o assunto aí do Atlético Paranaense, Gabriel, pra gente. Então, essa imagem aí, ela se refere sobre uma notícia que está circulando hoje, foi divulgada hoje, que o Ministério Público do Paraná, ela foi divulgada no site do Ministério Público do Paraná, que o Judiciário acolheu o pedido do Ministério e proibiu a torcida do Atlético Fanáticos, que é a torcida principal, os Palhaços, que é uma variante aí da torcida, mas ao mesmo tempo não é uma coisa meio confusa, e a torcida do Paraná Clube de frequentar em espaços esportivos por até 15 meses, por conta de uma situação que ocorreu no clássico ainda em janeiro de 2025. Foi no primeiro jogo que o Atlético teve esse ano no Campeonato Paranaense, o primeiro jogo da temporada, enfim. E aí a confusão de algumas pessoas ali que dizem que são da torcida organizada, pelo menos estavam com vestimentas, tanto do Paraná Clube, da torcida do Paraná, quanto da torcida do Atlético, e aí protagonizaram cenas lamentáveis, como sempre. Sobre essa questão, a torcida do Atlético está reclamando bastante que não pode punir a torcida em geral, tinha que punir individualmente. E sobre essa questão, eu não sei se eu já comentei na live em algumas vezes, mas se eu não comentei, vou comentar agora. Essa questão de torcida organizada, eu aprendi nos últimos anos que a torcida organizada, se você for olhar a fundo a questão da organização, ela é realmente uma torcida organizada, que tem pessoas que cuidam da loja da torcida, tem pessoas que se responsabilizam por ações especiais, no caso, por ações comunitárias, digamos assim, por exemplo, doação de marmitas, doações para causas nobres quando precisa, tipo ano passado, quando teve aquela enchente lá no Rio Grande do Sul, a torcida do Atlético disponibilizou uns caminhões para levar doações para lá. Volta e meia tem ações também voltadas para as crianças, em Dia das Crianças, ações de Páscoa, enfim, de Natal também, ajudando comunidades carentes. Então, esse lado da torcida é bem legal e também o lado do estádio. Mas o que acontece? Isso falando de todas as torcidas, não só do Atlético, do Paraná, do Coxa, de outros estados do Brasil também. Tem essa parte legal da torcida, mas tem pessoas que elas nem ligam para futebol muitas vezes, mas elas arranjam desculpa que são torcedores de algum time, ou vão ou usam as vestimentas do organizado, mas na verdade só são pessoas que querem cometer crimes e não querem pagar por isso. Aí usam vestimentas de torcidas organizadas para
arrumar confusão e depois não serem punidos. E muitos desses casos, dessas brigas de torcida, são essas pessoas. Se você tentar trocar ideia 5 minutos com elas sobre futebol, perguntar alguma coisa sobre o time delas, do último jogo, por exemplo, elas não vão saber te responder. Então, provavelmente, essas pessoas que se envolveram nessa confusão, grande parte, tanto da torcida do Paraná quanto do Atlético, são essas pessoas aí. Então, também acho. Gabriel, deixa eu te fazer uma pergunta que às vezes eu tenho fazendo uma pergunta para você, que é torcedor do Atlético Paranaense, e ao mesmo tempo se fazendo uma pergunta para mim, que sou torcedor do Corinthians, e a do Corinthians ultimamente ela tá aparecendo mais um posicionamento social do que em atos de vandalismo, né? A gente sabe muito bem que tem muita gente boa, como em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar da sociedade, na sua casa também, na minha casa, tem pessoas que são muito gente boa e tem pessoas que às vezes não são tão legais. Tipo, às vezes a gente tem um irmão que é chatinho, com alguma visita que você leva pra sua casa, tá ligado? Sempre tem um na família que gosta de arrumar uma tretinha, né? Gosta de arrumar uma tretinha ali pra meio que faz parte também às vezes até ciúme do próprio irmão, né? Tipo, o meu irmão tem mais contato com um amigo dele, não tem muito comigo, não leva eu pra passear, tipo assim, né? Normalmente quando é o irmão mais velho, o irmão mais novo é o pentelho, né? O que fica enchendo o saco ali quando a visita chega do irmão mais velho para tentar coisar. Mas trazendo aqui para a torcida organizada, cara, você na sua visão e na sua opinião, será que a torcida organizada, a torcida mesmo, que eu falo, que conhece o clube, eu sei, não vai conhecer tudo, né? Porque a gente não é o conhecedor de tudo, né? Mas a maior parte da história, dos títulos, das conquistas, a gente conhece, né? A gente conhece, principalmente as principais, né? Libertadores, campeão da Copa do Brasil, campeão do Sul-Americano, todo mundo vai lembrar aí, e todo mundo vai dizer, eu tava em tal lugar, né? Então, isso sim é torcedor, né? E, trazendo esse assunto aqui pra gente aqui. Você acha que, na sua opinião, na sua visão, você acha que a torcida organizada, o presidente ali, que certamente tem uma cúpula ali de hierarquia dentro da torcida, né? Presidente, vice-presidente, tesoureiro, que eu sei que essa torcida arrecada dinheiro de alguma forma ela arrecada dinheiro, né? Ela recebe apoio, ela pode ter patrocínio, ela pode, né? E você acha que a cúpula ali da direção da torcida não pode fazer algo a mais para tentar evitar essas pessoas infiltradas dentro da torcida? Já que quase todos ali, eu acho que todo mundo que entra numa torcida organizada, ela é tipo fichada, né? Tem endereço, tem nome completo, né? Porque é o mínimo que se pode fazer numa torcida ou em algo que você vai organizar, né? Você tem que ter pelo menos o fichamento da galera, né? Você tem que ser fichado ali na torcida, ter o seu endereço, nome completo, telefone, tudo certinho. Você acha que a torcida organizada não consegue não que consiga parar, mas que consiga tentar descobrir esses infiltrados dentro da própria torcida? Eu acho que eles poderiam tentar fazer umas parcerias com órgãos públicos, talvez com a própria polícia, com órgãos responsáveis por organizar os eventos esportivos e grandes eventos, né? No caso aqui em Curitiba tem a delegacia DEMAF, que é responsável por cuidar ali da situação de grandes eventos, como futebol, até mesmo shows e outras coisas que demandem mais segurança, uma segurança mais... quando tem muito mais gente, digamos assim. E acho que eles poderiam fazer algum tipo de ação nesse sentido mesmo, com alguma forma de cadastro, ou até mesmo... Eu sei que os recursos não são viáveis para isso, mas quem sabe no futuro algum sistema até mesmo de reconhecimento facial, alguma coisa mais profunda mesmo para conseguir
Eu acho que tem jeito, sim, deles conseguirem investigar, deles conseguirem tentar fazer o controle maior disso, sim. Basta eles conversarem com os órgãos responsáveis para chegar em uma conclusão viável. Mas também tem que partir dos órgãos responsáveis, que muitas vezes parece que essas atitudes que os órgãos responsáveis têm para proibir são mais aquela questão, tipo, para empurrar a sujeira para debaixo do tapete, ou que nem quando você, tipo, por exemplo, você mora com seus ou com outra pessoa, e aí você ficou de arrumar sua casa, mas aí você não arrumou e você sabe que a pessoa está chegando, aí você vai lá e só guarda meio por cima as coisas, dá uma lavada mais ou menos na louça, enfim. E eu acho que essas ações que os órgãos públicos fazem muitas vezes são nesse sentido, em vez de tentar também punir com mais assertividade. Você acha que também, como você falou, os órgãos públicos poderiam trabalhar? Eu acho que até o próprio time também deveria trabalhar em conjunto com a torcida, já que o time depende da torcida e a torcida quer apoiar o time. Não o fato de tipo receber ingresso de graça, porque a gente sabe muito bem que o time ele tem uma demanda, né? Ele precisa de ganhar recurso para manter uma demanda boa, para manter suas dívidas suas contas em dias, e é difícil você fazer com que a gente tem muito aí na história que muitas das vezes hoje eu não sei, né? Hoje eu acho que é menos, mas antigamente a torcida organizada recebia muito ingresso, né? De graça para apoiar o time, mas a gente sabe muito bem que o time ele tá ali que ele tá ali para ter algo ganho para ele se manter, né? Sabe que para construir um time forte, ter uma estrutura boa, você precisa de recurso, é inevitável, entendeu? E a torcida sabe muito bem disso. E o apoio que a torcida dá é poder ir no estádio, pagar o ingresso, né? Ou ele pode até baratear um pouco mais o ingresso para poder ter mais acesso à torcida, pelo menos a torcida organizada, né? Fazer um preço ali mais especial, mas que inclua a torcida com contribuição não só em torcer, mas financeiramente. Eu acho que o torcedor do Atlético ele quer comprar, ele quer ser sócio do clube. Quer ser sócio do clube, mas também ele quer ter vantagem. Você acha que o time junto com a federação, a própria federação também do estado, junto com o MP, né, que é o Ministério Público, junto com o clube, junto com a torcida organizada, que poderia fazer isso aí para evitar infiltrado dentro da torcida? Você acha que isso aí seria bacana, esses órgãos poderem se unir em prol de um futebol melhor? Sim, com certeza. Inclusive, eu acho que esse seria o caminho, não só falando de Curitiba, do Paraná, mas de todos os estados, tipo em São Paulo, por exemplo, né, falando pegando o exemplo do Corinthians, né, que é o time que você torce, que você acompanha, lá em São Paulo, eles, até onde eu sei, eles fazem os clássicos com torcida única. Se adotasse alguma outra medida para conseguir ter as duas torcidas, até porque a gente sabe que muitas vezes as brigas, quer dizer, muitas vezes não, é raro você ver uma briga das torcidas organizadas, pelo menos que aconteça no estádio, até porque a distância normalmente da visitante para mandante das organizadas, pelo menos, dá quase tipo o outro lado do estádio, tipo uma ponta a outra. A organizada do mandante fica em um lado e a do visitante fica em outro. Então a questão seria mesmo um pouco do que eu falei na pergunta anterior que você me fez. Seria a mesma ideia ali que eu peguei da organizada se juntar com o Ministério, com os órgãos públicos, vale também para a cadeia toda, digamos assim. Como a resposta já está na sua própria pergunta. Os clubes, as torcidas e os órgãos públicos deveriam se organizar de alguma maneira para conseguir ter mais esses rostos, esses CPFs, digamos assim, anotados ali, para depois conseguir punir, levar para os órgãos responsáveis. Aqui no Atlético, por exemplo, a gente tem já o reconhecimento facial desde o ano passado. Aí ele começou sendo implantado na visitante, daí está sendo implantado aos poucos nos
nos outros setores. Porém, como eu disse, a maioria das confusões que acontecem é fora do estádio. E foi o que aconteceu nessa daí do Atlético e do Paraná. Foi uma situação que aconteceu fora do estádio. Pegue água pra mim. Então, fora do estádio, eu acho Água. que partiria mais dos outros órgãos. Por exemplo, polícia. Eu acho que polícia e outros órgãos de segurança que eventualmente estejam presentes aí nas cidades. E é isso aí, galera. Chegamos a mais um final de vídeo. E para você que chegou até aqui, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações, que é para não perder nenhum conteúdo do canal, beleza? A gente vai ficando por aqui e até o próximo vídeo.